Meus queridos amigos, nesse vídeo aqui eu vou falar muita coisa sobre 5 small caps muito interessantes da Bolsa de Valores e eu quero que você comente qual que é a small cap top 1 que você tem na carteira e está apostando para o longo prazo. Comenta aqui, não é 2, nem 3, nem 4, é a top 1 que você tem na sua carteira, mas vamos aqui para as nossas 5 ações, aquelas 5 empresas que têm potencial de turbinar a rentabilidade da carteira no longo prazo, ou seja, que podem se valorizar bastante e, além disso, são boas empresas com bons fundamentos para a gente carregar no longo prazo, tá? Mas antes, um recado importante, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, beleza? Seja responsável na hora de realizar seus investimentos, não vai sair por aí comprando ações com base num simples vídeo de YouTube ou coisa do tipo, fechou? Não seja um investidor piruleibe, como diz o poeta. Agora, esse conselho aqui muda quando a gente está falando de like, pô. A recomendação é que você deixe o like nesse vídeo sem nenhum medo de ser feliz. Quem já é de casa, tasca o dedo no like aí, pelo amor de Deus. E primeiro de tudo, a gente precisa definir o que é uma small cap, né? Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Apesar de parecer uma definição bem básica, muitas pessoas, muitos investidores ainda não sabem definir ali exatamente o que é uma small cap. Ela nada mais é do que uma empresa com baixa capitalização de mercado, né? E por capitalização de mercado você pode entender valor de mercado mesmo. Não existe um consenso sobre qual seria exatamente esse valor de mercado para definir uma small cap, mas muitos investidores tomam como base o valor de 10 bilhões de reais. Então, uma small cap, de acordo com essa definição, seria toda empresa que tem um valor de mercado abaixo de 10 bilhões de reais. Beleza? São aquelas empresas pequenas que ainda têm muito espaço para crescer caso queiram. Dito isso, a gente pode entrar aqui na primeira small cap da lista, que é a Cyrela, código de negociação CYRE3. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a Cyrela está com um valor de mercado de aproximadamente 6,6 bilhões de reais. Então, é uma empresa do setor de incorporação imobiliária, do setor de construção civil, que é especializada em edifícios residenciais e comerciais de médio e alto padrão. A gente começa aqui a nossa lista com uma empresa mais arriscada, relativamente delicada, porque é uma empresa que está inserida em um setor bem complicado e cíclico, principalmente para quem é iniciante. Então, o setor de incorporação, de construção civil, envolve atividades muito cíclicas, bem dependentes do desempenho da economia doméstica, como eu falei. Então, não é para brincar aqui. Isso daqui, obviamente, torna um investimento em empresas como a Cyrela mais arriscado. Muitas empresas de construção civil já faliram no passado e para uma empresa nesse segmento te trazer retorno, a gestão da empresa precisa ser muito competente, muito pé no chão, muito responsável. A empresa precisa organizar direitinho a coisa para seguir sendo lucrativa e rentável, superando os períodos mais adversos do ciclo econômico, principalmente se você está falando aqui de uma empresa para você manter no longo prazo. Além disso, é interessante que o investidor conheça sobre os ciclos antes de investir nesse tipo de empresa. Tá? Aqui não existe aquele mar calmo e previsível do setor elétrico. Eu demorei para investir nesse setor, até me sentir um pouquinho ali mais confortável, um investidor mais confiante, e tenho dado preferência para empresas até menos descontadas, mas que têm um balanço mais sólido, uma gestão com histórico mais eficiente, beleza? E esse é o caso da Cyrela, na minha visão. Poderíamos colocar aqui na lista também a EZTEC, que eu já falei em outros vídeos. Eu acredito que a Cyrela ela consegue fazer um bom trabalho mesmo nesses cenários mais complicados, como eu já falei aqui, e reforçando, né? É sim um investimento mais delicado, mais arriscado do que outros setores, né, que não tem essa dependência forte do cenário macro e da economia doméstica, mas pode ser interessante se você souber o que você está fazendo. A Cyrela é uma empresa listada no novo mercado, o mais alto nível de governança corporativa da nossa Bolsa de Valores, e isso confere a ela algumas características interessantes do ponto de vista de governança, né, que é um ponto que eu considero bastante, eu acho que você deveria considerar também na hora de analisar qualquer empresa. Ela tem uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,36 vezes, é um endividamento controlado, né, melhor do que a média do setor, não é uma empresa muito endividada, se a gente for ver. A maioria das empresas desse setor costuma ser mais alavancada e trabalhar com níveis de endividamento até perigosos, mas a Cyrela ela toma essa postura mais conservadora,
o que eu acho muito bom, inclusive. Ela prefere gerar valor a partir de rentabilidade, qualidade dos seus lançamentos e não é aquele tipo de incorporadora que se alavanca demais quando o cenário está positivo, achando que ela vai perpetuar esse cenário positivo aí. A segunda small cap da lista é a Arezzo, código de negociação ARZZ3. A Arezzo é uma empresa do segmento de calçados, né, varejo de calçados, que no momento que eu gravo esse vídeo aqui, está com um valor de mercado de aproximadamente 10,9 bilhões de reais. Então ela passou um pouquinho aqui do limiar que a gente usa para considerar como small cap, mas é claro que ainda está valendo. Inclusive, pelo meu preço médio, que é de mais ou menos R$80 ali, ela ainda estaria na lista, mas a ação hoje subiu, já está custando mais de R$99, o que não significa absolutamente nada. No curto prazo, o valor de mercado dela pode perfeitamente cair abaixo dos 10 bilhões novamente, o que eu acharia até bom, pois ia dar para comprar mais ações e mais barato. Se você for um homem, eu acredito que você provavelmente conhece alguma das marcas da Arezzo. Agora, se você é mulher, eu tenho certeza absoluta quase que você conhece. Eu fiz até um teste antes de gravar esse vídeo aqui. Eu mandei mensagem, perguntei pessoalmente para algumas mulheres que eu conheço, algumas amigas, para algumas pessoas da família e você não tem noção. Perguntei para 15 pessoas e todas conhecem e gostam dos produtos, dos calçados da Arezzo. Perguntei para 15 mulheres. A Arezzo é líder brasileira no seu segmento, é dona de marcas bem famosas como a própria Arezzo, Schutz, Ana Capri, Alexandre Birman e outras. Também é uma empresa listada no novo mercado, assim como a Cyrela, que é o mais alto nível de governança corporativa da Bolsa de Valores. Só que ao contrário da Cyrela, a Arezzo nem dívida tem. A dívida líquida da Arezzo é de aproximadamente menos 360 milhões de reais. E o que isso significa? O que é dívida líquida negativa, Badu? Pelo amor de Deus. Isso significa que a empresa ela tem um valor de dívida para pagar, que no caso da Arezzo é de 355 milhões de reais. A gente chama isso de dívida bruta, mas ela tem mais do que esse dinheiro disponível em caixa para pagar essa dívida na hora que ela quiser, caso queira. No caso da Arezzo, a empresa tem 715 milhões em caixa de disponibilidade para ser usado na hora que ela quiser. Então ela pode pagar essa dívida e ainda sobrariam 360 milhões de reais. Por isso a gente diz que a dívida líquida da empresa é de 360 milhões de reais negativos. Isso basicamente significa que a Arezzo ela pode pagar essa dívida quando ela quiser. Ela só não faz isso porque no momento pode não fazer sentido. Muita gente não entende isso, tá? No momento essa dívida pode até estar trazendo alguns benefícios para a empresa. Dívida nem sempre é ruim, principalmente para empresas que lucram, como a Arezzo. A dívida, quando bem gerida e saudável, ela traz até benefícios fiscais para a empresa. Então, quando a gente fala aqui de estrutura de capital, a Arezzo não apresenta muito risco, eu diria que é uma empresa bem sólida, inclusive. E quando a gente fala de crescimento, também é uma empresa bem interessante. O lucro da Arezzo vem crescendo muito nos últimos anos, com exceção ali do ano de 2020, com o começo da pandemia, que pegou todo mundo do varejo ali desprevenido, mas as cotações das ações vêm acompanhando esse movimento de crescimento do lucro, como vai acontecer no longo prazo. Desde o início do ano, as ações já se valorizaram mais de 40%. A terceira small cap que eu vou listar aqui é a Fleury, código de negociação FLRY3, que no momento que eu gravo esse vídeo, está com um valor de mercado de 5,4 bilhões de reais. A Fleury, a depender de onde você mora, você também deve conhecer a empresa muito bem. Ela é especializada em medicina diagnóstica, está inserida no setor de saúde do nosso país. Também é uma empresa listada no novo mercado, o mais alto nível de governança corporativa que a gente tem na Bolsa de Valores. E quando a gente pega o endividamento da Fleury, se a gente utilizar o mesmo indicador de dívida líquida sobre EBITDA que a gente usou na Cyrela, por exemplo, a gente chega no número de 2,45 vezes. Isso basicamente diz, né, que a Fleury precisaria de 2 anos e meio para pagar suas dívidas usando a sua geração de caixa operacional ou pelo menos a proxy dessa geração de caixa, que é uma das formas de mensurar o lucro líquido, o lucro operacional da empresa. Ao contrário da Arezzo, que tinha dívida líquida negativa, esse é um nível de endividamento já considerável, mas também não é o fim do mundo, principalmente se a empresa tiver uma boa gestão disso daí. Esse indicador costuma ficar perigoso quando ele passa de 3, tá? Mas
sempre tem exceção também, precisa analisar caso a caso. Aqui em 2,45 ainda é uma situação bem controlada, mas a gente precisa ficar de olho sim e seguir acompanhando o desempenho da empresa. A Fleury, assim como as outras duas que a gente vai ver, também é uma empresa que vem conseguindo crescer consistentemente os lucros ao longo dos últimos anos e distribuindo dividendos ao mesmo tempo, né? Dividendos bem interessantes. Nos últimos 12 meses, cada ação da Fleury pagou mais ou menos 80 centavos em dividendos, o que resulta em um dividend yield de mais de 4%. Para uma small cap é um número bem interessante de dividend yield, tá? Geralmente esse dividendo é mais baixo, ela consegue fazer isso porque ela distribui quase todo o lucro na forma de dividendos e faz uso de alavancagem para continuar crescendo, principalmente através de aquisições de outras empresas. Então, na minha opinião, é uma das top small caps que a gente tem no Brasil, sim. O risco da concorrência no setor é algo a ser considerado, que está crescendo nos últimos anos. Não é uma empresa à prova de balas, assim como nenhuma empresa do mundo, né? Ela possui, sim, riscos, por isso a diversificação é muito importante em qualquer carteira, seja em ações de crescimento ou de dividendos. A quarta small cap que eu separei aqui para a gente conversar é a Odontoprev, código de negociação ODPV3, que atualmente está sendo negociada a um valor de mercado de aproximadamente 5,2 bilhões. A Odontoprev é uma empresa difícil de classificar, né, porque ela pode ser enquadrada tanto no setor de saúde quanto no segmento de seguros. É uma seguradora do setor de saúde. Ela é uma seguradora líder na América Latina em planos odontológicos, tá? Então, algumas pessoas consideram uma empresa de saúde, outras consideram ela uma simples seguradora, mas enfim, ela também é uma empresa listada no novo mercado, assim como todas as outras empresas desse vídeo até aqui. A Odontoprev acabou sofrendo bastante ao longo da pandemia, porque como ela presta serviços normalmente não essenciais, né, que são os serviços odontológicos, muitas pessoas pararam de ir aos dentistas. Nesse período, as pessoas deram preferência, prioridade ao longo da pandemia a serviços médicos mais urgentes. Então, como muita gente cancelou os planos ali, a empresa sofreu, acabou sofrendo um pouquinho ao longo da pandemia e no período mais recente também, mas está se recuperando. Se você observar o preço das ações, a empresa se desvalorizou quase 50% desde o começo de 2020, mas as coisas aparentemente estão se estabilizando. Ela vem retomando ali o seu processo de aquisição de novos clientes, o lucro voltou a crescer, tem mantido boas margens também, o que é importante. É uma empresa que eu acredito que tem muito potencial de se recuperar e de gerar muito valor para o acionista ao longo dos próximos anos. E o momento é muito bom também. A ação, como eu disse, acabou caindo muito de preço, mas a gente precisa lembrar que preço é diferente de valor. Ela se desvalorizou, tanto, inclusive, está pagando um dividendo até interessante para uma empresa de crescimento como ela. O dividend yield dos últimos 12 meses foi de aproximadamente 3,5%. Não é muito alto, mas é um dividendo razoável para uma empresa que enfrentou dificuldades e que tem potencial de crescimento. Lembrando que o payout da empresa atualmente é de 35%, ou seja, ela vem distribuindo apenas uma pequena parte do lucro líquido e mesmo assim já dá praticamente 3,5% ali. Mas para a gente fechar o vídeo aqui, vamos para a quinta e última small cap, que eu estou estudando bastante. Mas antes, quem já é de casa, chegou até aqui, comente aqui embaixo, hashtag até o final, só os fortes ficam até o final do vídeo aqui comigo. E a small cap que fecha a nossa lista é a Vulcabras, código VULC3, que atualmente está com um valor de mercado de 3,5 bilhões, se eu não me engano, é a mais barata aqui da nossa lista, a que tem o menor valor de mercado. É uma empresa mais complicada também, assim como a Cyrela, porque ela recentemente saiu de um processo de recuperação judicial. Até 2015, a Vulcabras era uma empresa extremamente endividada e que dava prejuízo, parecia que ia dar tudo errado, o famoso case de turnaround que a gente fala, e foi só a partir de 2016 que ela começou a reverter essa situação. Atualmente, ela é uma empresa listada no novo mercado, que, mais uma vez, eu repito aqui, é o mais alto nível de governança corporativa. A empresa realmente vem ajeitando bem ali o seu meio de campo, vem se estabilizando, tem uma dívida líquida sobre o EBITDA de 0,41, ou seja, um endividamento perfeitamente saudável e controlado. Só para você ter uma ideia, em 2013,
esse indicador era de mais de 10 vezes. Então a empresa realmente melhorou. E falando de lucro, como é uma empresa de calçados, ela comercializa marcas como Olímpicos, Under Armour, Mizuno também. A empresa tem margens muito competitivas, margens altas, margem bruta, margem operacional, margem líquida. Né? Dava prejuízo de quase 50 milhões em 2015 e fechou 2021 com um lucro de mais de 313 milhões. O que mostra uma evolução realmente muito grande, um belo case de turnaround, sem dúvida nenhuma. Uma empresa que era ruim, mas parou, arrumou a casa e hoje está caminhando para se tornar uma empresa de muita qualidade, com bons fundamentos. Obviamente, continua sendo um case mais arriscado, possui risco, não dá para brincar. Recentemente saiu de um processo de recuperação judicial, mas eu acredito que a gestão da Vulcabras tem sido muito competente nos últimos anos e é por isso que eu acho que ela é uma small cap muito promissora para o longo prazo. Beleza, meus queridos amigos? É isso que eu tinha para falar, acabei até me empolgando às vezes aqui em alguns pontos. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui também, se você é novo por aqui, não está inscrito. Vejo você no próximo vídeo, tamo junto, valeu!